Você sabe o que é manejo integrado de pragas e como aplicar na prática? Veja a seguir. Para implementar o manejo integrado de pragas em uma lavoura, é necessário entender seus princípios e ferramentas. Para explicar melhor o que é o MIP, nós convidamos o professor Dr. Odair Fernandes, professor titular do Departamento de Fitossanidade da Unesp de Jaboticabal. Acompanhe. Odair, agradeço a sua disponibilidade de conversar com a gente. Como é que você conceitua esse manejo integrado de pragas? O que você pode dizer para a gente de como montar um sistema desse? Ok. O manejo integrado de pragas é um conjunto de medidas que dão suporte para a tomada de decisão de controle. Algumas pessoas às vezes entendem que basta fazer a amostragem e realizar o controle. O manejo integrado de pragas é mais amplo do que isso e deve sempre se iniciar por conhecer as pragas e particularmente as pragas que são importantes, que destacadamente causam dano, conhecer os agentes de controle biológico, ou seja, essa diversidade do agroecossistema, verificar se não há inicialmente a possibilidade de utilização de variedades resistentes e métodos culturais. Essa é a base do manejo integrado de pragas. Claro, em seguida, todo o monitoramento, a amostragem dessas pragas, inclusive dos agentes de controle biológico, para somente depois, em função do tamanho da população, se os níveis toleráveis, nível de dano econômico, nível de controle, forem atingidos, aí sim, métodos de controle devem ser utilizados. Quando a gente fala hoje de controle de praga e de doença, uma coisa que vem à cabeça da gente é a questão do manejo de resistência. A gente tem visto corriqueiramente, ao longo de gerações, dentro do próprio ciclo da cultura, um produto parar de funcionar. Como é que o manejo integrado pode ajudar a evitar esse tipo de resistência? Excelente. No manejo integrado de pragas, o que se preconiza, como eu mencionei anteriormente, um conjunto de medidas. Então nós devemos levar em consideração para, por exemplo, no caso do controle químico, que se utilize essa ferramenta de forma a evitar que haja desenvolvimento da resistência. Ou seja, rotacionando produtos que tenham modos de ação distintos. Isso é fundamental no processo. Se for utilizado plantas geneticamente modificadas, que se faça a utilização do refúgio para se produzir insetos suscetíveis que vão cruzar com aqueles eventualmente resistentes. Ou seja, o manejo integrado de pragas também deve contemplar medidas para se manejar a resistência. Você teria um exemplo prático de uma cultura ou de algum produtor conhecido seu que faça aplicação, faça uso corriqueiro de manejo integrado de praga com sucesso? Eu acho que se nós tomarmos o conceito de manejo integrado de pragas, nós ainda temos que avançar. Mas seguramente eu entendo que na cultura da cana-de-açúcar há muito avanço, desde o monitoramento das pragas, do uso de variedades resistentes, não só a pragas, mas a doenças, a utilização de ferramentas biológicas, que é um caso de sucesso, particularmente no Brasil, e a utilização de produtos seletivos. Eu acho que isso representa um excelente exemplo. Mas em grandes culturas nós temos outros casos, como é o caso da soja, isso é histórico, o exemplo da utilização de baculovírus associado com o controle químico, os níveis de dano econômico que foram desenvolvidos para essa cultura. Então acho que são exemplos que nós temos. Grandes culturas e para frutíferas, eu acho que há muitos exemplos. No que diz respeito às hortaliças, eu acho que nós temos muito que avançar ainda para aprimorar aquilo que deve ser o programa de manejo de pragas.